Nós somos a Igreja Batista Nacional Betel. Para você que nos assiste e nunca teve a oportunidade de vir até aqui, nós estamos localizados no bairro Joaquim Curvo, na Avenida Brasil, próximo aos residenciais Noíse Curvo e Aurília Curvo. Podem vos assentar, meus irmãos. Já aproveitando esse momento de visitas, eu gostaria de perguntar se tem alguém que nos visita nessa noite. Se tiver, pode levantar as mãos. Ninguém? Temos 3 senhoras ali. Como é que a igreja recebe esses visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais 1, mais 2, mais 3, mais 10. Eu tenho alguns avisos importantes. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, com início às 7 horas, no nosso culto de celebração. Às terças-feiras também nós nos reunimos a partir das 20 horas, no nosso culto de fé. Nós também nos reunimos em algumas reuniões semanais, as quais nós denominamos de células. E célula é um lugar muito importante, muito bom. Foi em uma célula que eu perdi a timidez de falar em público. Foi em uma célula que eu fui exposto pela primeira vez a orar por alguém. E a partir daquele dia, eu disse comigo mesmo, eu preciso treinar. Então, se você ainda não está em uma célula, nós já voltamos a algumas células. Nós temos líderes aqui, o William, Marinês, Walter, Mauri. Lucas, se você ainda não está participando, no final do culto, procure um desses irmãos, que eu tenho certeza que ele irá te orientar da melhor maneira possível. Amém? Queridos, hoje é um culto muito especial. É um culto de Santa Ceia. Só que nós vamos deixar Santa Ceia para o final. Mas é proposital, porque talvez você, durante essa semana ou durante esse mês, você tenha errado em algum momento. E nós vamos fazer da seguinte forma: nós traremos primeiramente a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E a partir dessa palavra, você que já é batizado, você que deseja cear conosco, você terá a oportunidade de refletir, porque a palavra de Deus diz que antes de você cear, você precisa examinar-se a si mesmo. Eu não sei se você já teve que realizar alguma autoavaliação. É difícil. Então, esse momento que vai anteceder esta ceia é um momento que você terá para você refletir. E eu espero, em nome de Jesus, que você possa, ao final da ministração, decidir: eu vou cear, eu vou participar desta mesa. Queria lembrar aos irmãos também que o nosso pastor e a nossa pastora não está aqui, mas mandaram abraços para cada um de vocês e disse que está com muita saudade. E eu também estou com muita saudade, mas como a palavra de Deus não para, nós precisamos nos reunir e nos fortalecer. Por isso, nós estamos aqui nessa noite. O culto já passou por vários momentos. Nós já tivemos uma palavra de abertura. O louvor
já declarou todo o amor a Deus, você também já declarou. E esse é o momento em que Deus, Ele falará conosco. E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 91. Antes de falar, de entrar na palavra propriamente dita, eu gostaria de mostrar esse livro. O ano passado, eu tive a oportunidade de lê-lo. O título deste livro é Next Level. Para quem entende um pouco de inglês, significa próximo nível. E eu gostaria de falar para os irmãos que eu e você podemos buscar um próximo nível em Deus. Eu não vou falar sobre esse livro. Eu já até ministrei alguns meses atrás sobre esse livro, no momento em que nós falamos sobre um ambiente de milagres. Mas eu gostaria que você, se tivesse a oportunidade, adquirisse esse livro, ou pode até pedir emprestado para mim, que eu empresto. Esse livro, ele provocou em mim um desejo de atingir um próximo nível. Eu fiz outras leituras também. Só que a partir desse livro, eu tive o desejo de fazer coisas que eu não fazia. A partir desse livro, eu comecei a ouvir louvores na língua estrangeira. Eu comecei a ouvir ministrações em línguas estrangeiras. É claro que legendado e dublado também, para que eu pudesse entender. Mas, depois de uma pregação, de um pastor, de um bispo americano, eu dormi. E Deus, Ele falou comigo. Eu não sei se eu estava dormindo, eu não sei se eu estava acordado, mas Deus, Ele falou para mim: eu sou protector. E eu não sou bobo. Fui até minha esposa e perguntei: amor, o que significa isso? Ela falou: se você pronunciou corretamente, significa protetor. E a partir dessa palavra, eu comecei a buscar. Na verdade, eu não. O Espírito Santo de Deus me fez buscar algo sobre proteção. E interessante que eu nunca havia parado para pensar. Mas a maioria das minhas orações, quando eu me ajoelhava aqui, eu pedia: Pai, proteja a minha família. Pai, proteja a minha esposa. Pai, proteja os meus filhos. Pai, proteja aquelas pessoas que eu amo. Mas eu vou te dizer a verdade, eu nunca tinha parado para pensar e analisar o que significava essa palavra proteção. E o Salmo 91, ele trata de proteção. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E fizesse essa leitura comigo. A minha tradução, ela é um pouco diferente da sua, eu acredito. Mas assim, para que você não se perca na minha leitura, eu quero que você
fechasse os seus olhos nesse momento e prestasse atenção na leitura que eu vou fazer agora, porque a tradução ela pode ser diferente, ela é diferente, mas no final ela vai significar a mesma coisa. Feche os olhos. Olha o que a palavra de Deus diz. No versículo 1 de Salmo 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em que deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas asas poderosas. De suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Versículo 5. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmastes: o Senhor é o meu refúgio, e fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei minha salvação. Assim disse o Eterno. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos aqui neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja aberta, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esta noite nós sairemos daqui completamente ciente de como atingir a proteção do Senhor. Assim eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podei vos assentar, meus irmãos. Esse é um dos textos mais lidos e mais conhecido no mundo. Salmo 91 e Salmo 23. Salmo 23, Deus
se apresenta para mim e para você como um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, ele é um pouco diferente. Deus, ele se apresenta para mim e para você como uma ave, porque ele fala de asas, ele fala de proteção abaixo das suas asas. Só que Salmos 91, ele tem uma série de diferenças importantíssimas que eu preciso trazer nesta noite. Existem 150 salmos na Bíblia, e eles são divididos por vários autores. Dentre eles nós temos Davi, nós temos Moisés, nós temos Asaf, e nós temos também alguns membros da família de Coré. Só que Salmo 91, ele é diferente, porque este salmo, ele é conhecido como um salmo órfão, ou seja, aquele que não tem pai. Alguns estudos dizem que dão essa autoria para Moisés, porque Moisés, ele escreveu o Salmo 90, só que a maioria dos estudos dizem, este salmo é um salmo órfão. Olha Deus se revelando aqui, já de início, ele diz para mim e para você, que independente de quem escreve alguma coisa, o único digno de toda honra é ele, porque esse salmo, ele é um salmo órfão, e mesmo assim, ele é um dos mais conhecidos. Deus falando para mim e para você, ei, Hugo, eu não preciso do homem, eu me torno conhecido por aquilo que eu disse e por aquilo que eu falei. Sabe, isso é muito importante para mim, isso é muito importante para você, porque esse salmo, eu vou ser sincero com vocês, não existe nenhuma porção da Bíblia que promete tanta coisa em tão pouco espaço. Deus, ele te promete proteção, Deus, ele te promete cuidado, Deus, ele te promete refúgio, Deus, ele te promete uma fortaleza. Em 16 versículos, eu não precisava nem mais pregar, porque quando eu finalizei as leituras, muitas pessoas já sentiram um conforto no coração. Sabe, em muitas casas que eu já entrei, eu já vi sobre uma mesa de estar o Salmo 91 aberto, onde eu trabalho todos os dias está lá, Salmo 91 aberto. Muitas pessoas utilizam este salmo como uma espécie de amuleto da sorte. Ei, eu vou deixar esse salmo aberto, porque eu terei a proteção do meu Deus. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei nisso também. Durante muito tempo da minha vida, eu não era convertido ainda, e eu já tinha esse versículo decorado.
Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu guardava esse versículo no meu coração, como uma espécie de proteção, porque eu sabia que quando eu precisasse, se eu recitasse, se eu dissesse esse versículo, eu estaria protegido. Eu não sei se você, antes da sua conversão, você também pensava dessa forma. Mas algo interessante também é que nesse período, quando foi escrito esse salmo, não existiam escolas. E as crianças, elas aprendiam a palavra de Deus por meio de canções. E se você, não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma aula para crianças, eu já tive. Eu também tenho uma filha, e ela ainda não sabe escrever, mas ela sabe cantar. De vez em quando, eu, o meu filho de 9 anos e ela de 2, brincamos lá em casa de esconde-esconde. E a minha filha já percebeu que o último a ser encontrado é o vitorioso. E ela gosta dessa brincadeira. Só que existe algo que a deixa muito sensível, é a canção. E eu já fiz um teste esse tempo atrás, e ela gosta muito de se esconder com o meu filho. E meu filho, ele gosta de sempre ser o último a ser encontrado. E eu percebi isso também. Só que às vezes eu deixo ele se esconder e ela vai e esconde junto com ele, porque ela sabe que ele é bom de se esconder. E todas as vezes eu até sei aonde eles estão, mas eu chego pertinho e falo assim: Heloísa, Heloísa. Ela começa a rir, e de repente ela fala: sim, papai. E o meu filho já estressa, porque logo cedo ela já aprendeu uma canção. Então, as crianças, elas aprendem a canção muito, muito, muito mais rápido. E o louvor e a canção, ela tem esse poder. E por isso, o salmo, ele é importante. Só que o Salmo 91, ele é classificado, ele recebe a classificação de um salmo de sabedoria. Os salmos, eles são divididos em conjuntos, e cada conjunto recebe uma classificação. Nós temos os salmos de louvor, nós temos os salmos de adoração, e nós temos os salmos de sabedoria. Porque o salmo de sabedoria, eles nos dão conselho de que como eu devo me portar para ser sábio. E ele começa assim: aquele que vive, ele está te dando um conselho sábio. Está falando: ei, Hugo, ei, João, ei, Maria, você quer ser sábio? Viva na habitação de Deus. E algo
maravilhoso que talvez você nunca parou para pensar. Deus, Ele se revela nos 2 primeiros versículos deste livro. Ele traz 4 nomes da sua característica protetora. Olha só. O primeiro, aquele que vive na habitação do Altíssimo. Se você não sabe, Altíssimo em grego e em hebreu é Elion. Significa Deus Altíssimo. Ele está nos apontando, Ele está nos dizendo qual é o tamanho de Deus. Eu acredito que naquela época não tinha nenhuma edificação que simbolizava o tamanho de Deus, até hoje não significa, e por isso Deus, Ele se apresenta como um pássaro. Todas as vezes que eu me lembro de um pássaro, eu vou naquela característica, que o pássaro, ele voa bem alto, ou seja, Deus está falando para mim, para você, o seu tamanho. E Isaías, ele fala muito bem qual é o tamanho do nosso Deus. Se você abrir Isaías 40, abre lá para mim. Isaías 40. Versículo 12. Olha o que Isaías fala de Deus. Isaías 40, versículo 12. Ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire, ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Esse é o tamanho do meu Deus. Esse é o tamanho do seu Deus. Mas, Hugo, por que um pássaro? E se eu continuar essa leitura, Isaías 40, 31. Olha o que a parte B fala. Voam alto como águias. Todas as vezes que eu penso em pássaros voltado para Deus, eu lembro de águia. E uma águia, ela voa bem alto. Ei, Deus, Ele está se apresentando no Salmo 91, dessa forma para mim e para você. Deus Altíssimo, um Deus grande. Um outro nome que Ele se apresenta, Todo-Poderoso. Em hebraico, El Shaddai. Um Deus poderoso. El Shaddai é um nome trazido pelos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Eles começam a invocar esse nome desse Deus todo-poderoso, El Shaddai. E ele fala ainda que esse Deus, quem descansa à sombra desse Deus, desfruta sempre da sua proteção. O que esse primeiro versículo está falando para mim e para você? Ei,
viva comigo, habite no meu esconderijo, que eu te garanto, assim como a sua sombra te acompanha, Deus também irá te acompanhar. Um terceiro nome, Ele é o meu refúgio. Mas o que é um refúgio? Refúgio é um abrigo. Eu não sei se você já sentiu medo de alguma coisa. Eu já. Em uma tempestade, o que você procura fazer? Você procura se abrigar em uma edificação muito forte. Deus está falando para mim e para você: ei, viva comigo, que eu sou o seu refúgio. Um outro nome que Deus se apresenta: fortaleza. E minha fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar criado para não haver invasão. Um exemplo bem próximo do que é uma fortaleza: um banco, um lugar onde existe uma grande quantidade de dinheiro. É fácil entrar? Não é. Hoje, para você entrar, você precisa tirar todo o objeto metal. Para as mulheres é um pouco mais difícil, geralmente ela está com uma bolsa. Eu já vi pessoas terem que tirar tudo praticamente para entrar em um banco. Eu já tive o desprazer de tentar entrar fardado em um banco e mostrar somente ir só fardado e tentar entrar. Segurança: não. Se você não apresentar a sua identidade, você não entra. E ele estava errado? Não, estava correto. Isso é uma fortaleza. Ei, Deus está falando para mim e para você nessa noite: viva nos meus caminhos, habita em mim, que eu serei a sua fortaleza. Olha só o que Jó, o que nós lemos no livro de Jó. Abra lá para mim, Jó capítulo 1, versículo 8. Jó 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás está falando para Deus: ei, você está elogiando Jó, mas é claro, você colocou ele dentro de uma fortaleza. Ei, Deus, você protegeu ele de
tal forma que não dá para fazer nada contra ele. Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, me ama, ei, viva comigo que eu vou te proteger. Você precisa sair daqui nesta noite ciente disso. É essa proteção que a gente está clamando aqui, que a gente está trazendo aqui nesta noite. Porque às vezes é muito fácil dizer para o irmão: ei, vai lá, vai dar tudo certo. Só que quando é para mim, quando é para você, você ainda tem dúvidas. E Deus está falando nessa noite: eu posso te dar a proteção que você precisa. Abra o seu coração. Essa noite, quando você sair por aquela porta, você dirá: eu não temo, porque o meu Deus me protege. Porque o meu Deus está comigo. Porque eu entendi essa noite que se eu viver com Ele, se eu habitar no esconderijo que Ele me promete, eu terei a proteção de que eu preciso para viver neste mundo. Sabe, eu e você precisamos crer que essa palavra é para mim, que essa palavra é para você. Mas Hugo, com tantas coisas que têm acontecido, querido, será que você não consegue enxergar a proteção de Deus na sua vida? O mundo lá fora está se acabando com um mal, com uma peste. E dentro desta igreja eu vi poucos relatos de pessoas que adquiriram este mal. Queridos, eu vivo em um lugar, eu trabalho em um lugar em que todos os dias eu vejo alguém trazendo um atestado médico: eu estou com coronavírus e eu estou protegido, e eu vivo naquele ambiente. Será que você ainda não consegue perceber? Será que você ainda não vê isso na sua vida? Queridos, eu tenho um organismo extremamente frágil. De 2019 para trás, você pode perguntar para minha esposa que está ali, eu vivia gripado. Esse período de julho até dezembro era uma gripe atrás da outra. Esse ano eu tive uns 3 dias de sintomas de gripe. Ei, será que Deus não tem me protegido? Será que Deus não está te protegendo? O versículo 3: e Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso. Querido, a arma mais perigosa
para um crente é a sedução, é a armadilha. Existem algumas traduções que falam laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro é uma armadilha. E nós estamos diante de um inimigo que a especialidade dele é a armadilha, é a sedução. Eu não sei se aqui existem pescadores, mas o que é a pescaria? É você trabalhar uma isca específica para um determinado peixe. Ei, quando eu vou pescar, eu procuro verificar o que aqueles peixes daquele local mais comem. É minhoca? É milho? E dependendo da resposta de quem está ali, assim eu monto a minha isca. Satanás, ele conhece, me conhece, ele te conhece, e ele vai utilizar a isca, a armadilha, que ele sabe que você vai cair. Só que Deus, ele te garante: viva comigo, que eu te livro dessa armadilha. O versículo 4, ele trata de uma proteção. Olha só, ele te cobre com suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Algumas traduções dizem escudo e broquel. Talvez você não saiba o que significa broquel, mas broquel é uma guarita. Talvez, se você puxar na sua memória, pense em um presídio. Existem policiais que ficam, policiais ou agentes penitenciários que ficam ali naquelas guaritas para verificar o que pode atingir. Então, broquel é a mesma coisa que guarita. E a palavra diz que Deus será o meu escudo e o meu broquel. Ei, Deus, Ele está na torre mais alta, vigiando. O que pode te atingir, Ele está observando. E vai ter momento que Ele vai te avisar: filho, não vai por esse caminho, porque eu já enxerguei lá longe. Existem algumas fortalezas na história antiga que diziam que os homens ficavam nessas guaritas. E quando esses homens viam um perigo à distância, eles gritavam: all arm, all arm. Significa: todos peguem as armas, porque o perigo está vindo. E essa é a tradução para alarme. Então, quando existe algum problema numa edificação, alarme. Alguns alarmes são disparados, significa que, ei, aquela edificação precisa de uma proteção. É daí que surgiu o termo alarme. Deus coloca anjos na sua vida para te alertar desses perigos. Eu não sei se você já parou algum dia e começou a analisar
Queridos, por que existe esse teto? Será que é por causa somente do ar-condicionado para ele não se perder? Proteção. Proteção contra a chuva. Proteção contra um raio solar, porque pode ser que esse espaço seja utilizado em um dia de muito sol. Então, esse teto me protege disso. Ei, esse teto protege tudo que tem aqui. Quer dizer, ele faz parte da proteção. Porque vai existir um momento em que todos vão sair e tudo que está aqui vai estar protegido por essa edificação. Querido, um carro, ele tem vários dispositivos de proteção: carcaça, cinto, airbag. Você precisa identificar tudo aquilo que foi construído para nossa proteção. E Deus, Ele fala assim, lá no início de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ei, você acha que é à toa que eu e você possuímos essa característica de proteção? É de Deus. Quando a escola do meu filho propõe um evento fora da escola, ela manda um recado para mim: papai, o seu filho, ele vai pegar um ônibus e vai até o shopping e vai assistir um filme e vai fazer aquilo e vai fazer isso. Só que dentro de mim eu começo a pensar e refletir: ei, o meu filho saiu daquele ambiente escolar. O meu filho está um pouquinho mais distante da minha proteção. Então, eu pego aquele recado e converso com a minha esposa. E aí? E a gente começa a discutir. Ao final a gente resolve, sim, ele vai. Mas quando a escola diz assim: ei, papai e mamãe, vai ter um evento lá no shopping, só que os pais poderão ir junto, é a minha maior alegria, porque eu sei que eu estando perto, eu o protejo. Ei, essa é uma característica, não é uma característica do homem, é uma característica de Deus, expandindo, sendo mostrado na minha vida. Então, todas as vezes que você, papai e mamãe, sai para trabalhar, você está buscando uma segurança financeira. E além disso, você está procurando uma proteção para a sua família. Todas as vezes que você vem para um culto como esse, você, dentro de você, talvez você nem perceba, mas além de buscar a Deus, de se relacionar com Deus, de estar em comunhão com os irmãos, você está buscando a proteção divina. Olha só o quanto que a proteção é importante. Só que Deus, primeiro, Ele se apresenta com 4 nomes, com 4 características protetoras. E quando finaliza o versículo 4, Ele fala de 4 problemas que você
e eu podemos enfrentar na nossa vida, mas não tem problema, porque para quem vive com Ele, já sabe que Deus, Ele se apresenta com 4 características protetoras, ou seja, para cada problema que pode vir na sua vida, Deus, Ele se apresenta com uma característica. Olha só, o primeiro, versículo 5: não temas o terror que campeia na calada da noite. O primeiro problema que pode acontecer na nossa vida, terror que campeia na calada da noite. O que significa isso? Significa que você não terá medo da noite. Posso escutar um amém? Ei, você não terá medo da noite. Glória a Deus. Ei, por quê? Porque Deus, Ele é o Deus Elion, Ele é o Deus Altíssimo. Eu não estou falando para você se expor, eu estou trazendo alguns elementos para te confirmar que você não precisa ter medo da noite, porque no mundo em que nós vivemos hoje, ter medo é uma característica que a todo momento se apresenta. Nós estamos num mundo cheio de fake news. Nós estamos vivendo uma geração de crianças que tem medo de quase tudo. Nós estamos vivendo gerações de homens que têm medo de enfrentar a vida, de homens que estão perdendo a característica protetora. Nós tínhamos cultos de homens, e o irmão Walter sempre bate nisso: homem, você é a proteção. Cara, ele nos chacoalha e fala: ei, irmão, é você que é a proteção da sua família. Se de madrugada o cachorro latir, é você que tem que se levantar e ver qual é o problema. Se você ouvir qualquer barulho, é você, homem de Deus. Só que infelizmente nós estamos vivendo essa geração, e por isso Deus, Ele traz homens para liderar homens e explica: vem cá, é você o responsável pela proteção da sua família, é você, homem. Um outro, ainda no versículo 5: tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. A palavra de Deus me garante que eu não devo me preocupar com assaltos que possam me acontecer durante o dia. Mas, irmão Hugo, com tudo isso que está aparecendo aí, eu não devo ter medo? Não! A palavra de Deus, ela é clara: não tenha medo, não temas. Com a mesma ousadia que você pede uma bênção para a vida de alguém, com a mesma ousadia que você pede saúde para alguém, Deus está te garantindo: você terá a minha proteção. Só que essa proteção não é para aquelas pessoas que vivem de qualquer modo. Essa proteção é para aquelas pessoas que vivem na presença de Deus.
Um outro problema que pode acontecer, versículo 6, não tenha medo da peste que se move sorrateiramente nas trevas. O que é isso? Doenças que se espalham na escuridão. Nós temos um exemplo claro. Essa peste que chegou no nosso país, que chegou no mundo todo. Ei, Deus está falando para mim e para você, não temas, não temas. Queridos, Salmo 91, ele é tão importante, que até Satanás decorou ele. Se você ler Marcos, Satanás, ele diz assim, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Satanás, ele recitou isso para Jesus, quando foi tentar Jesus. Ei, você tem que começar a prestar atenção. Se muita gente está lendo, tem alguma coisa ali. E de fato, muitas pessoas leem esse livro. Talvez até você já tenha lido, mas você nunca parou para aprofundar neste salmo. E essa palavra de hoje é para isso. É para que eu e você nos aprofundemos neste salmo, para que ele fique realmente gravado aí no seu peito, que você saiba, além de recitar, além de decorar este salmo, que você tenha a consciência de como eu consigo atingir essa proteção que Deus me garante. Um outro problema, ainda no versículo 6, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Esses demônios estão ligados a males que podem acontecer. E a palavra de Deus e vários estudos também dizem que a atuação dos demônios são durante a noite. Só que a palavra de Deus aqui nesse versículo, nem do demônio que devasta ao meio-dia, ele está ultrapassando, ele está falando que existem males que podem acontecer durante a luz do dia. Deus está falando para mim e para você, não temas, que apesar desses 4 problemas que podem acontecer, eu me apresento, Deus falando, com as minhas 4 características protetoras. Para cada problema, Ele te dá uma proteção. O versículo 7, ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse versículo, ele fala de 11.000 quedas, 11.000 mortes. Mas você não será atingido. O meu sonho sempre foi ser militar, sempre, desde criança. Só que quando eu tinha 14 anos, um médico me examinou e fez uma ausculta no meu coração. E ele falou assim: olha, eu fiz a ausculta no seu coração,
só que o seu coração, ele tem uma batida diferente, eu preciso examinar. Então eu fiz vários exames, e o médico, ele falou assim: cara, o seu coração é normal. Só que assim, se um médico for te examinar, ele vai querer saber por que bate diferente. Então eu falei para ele: doutor, eu quero ser militar. Ele falou: cara, você pode ser o que você quiser. Só que assim, é o que eu estou te falando, se um médico ouvir o seu coração, principalmente se ele for um cardiologista, ele vai querer saber o porquê. Só que se você cair numa instituição militar, no exército, um exemplo, ele não vai querer te pedir exame, ele vai ouvir o seu coração e vai descartar você. Ei, não, você tem problema, sai, vou chamar outro. Então, quando eu completei 17 anos, eu me alistei e eu precisava, com 18, passar por um exame médico. Então, eu fiquei na fila com vários homens, um do lado do outro. E naquela época, eu já recitava no meu coração: ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu sabia que se um médico ouvisse, eu estaria fora, e o meu sonho ia por água abaixo. E eu recitava, hora que anunciaram um capitão do exército, fulano de tal, cardiologista, eu comecei a suar frio. Eu tirei meu óculos para que ninguém percebesse que eu tinha problema de vista. E ele começou a examinar. Foi chegando. A hora que chegou do meu lado, ele colocou o estetoscópio no coração do menino que estava do meu lado e falou: não, você tem sopro, sai. Já vai para aquele canto de lá, você já vai entrar na incapacidade física. Só que eu sabia que se eu tivesse aquele diagnóstico, eu não poderia ir para frente. Então eu comecei, ainda que caiam, ainda eu até esqueci. Hora que o médico colocou no meu coração, eu estava com os olhos fechados. E abri os olhos, ele falou: beleza, 100% o seu coração, você fica aqui. Então, eu sabia que eu poderia prosseguir com aquele sonho, e hoje, graças a Deus, eu sou militar. Talvez eu esteja diante de pessoas que já passaram pela mesma situação e viram isso acontecer na vida de vocês, mas eu quis trazer esse exemplo de que Deus, Ele protege. No versículo 8 ele fala de uma recompensa que somente os que são de Deus irão ver, os ímpios, infelizmente, caindo. Versículo 9 em diante, ele fala de uma proteção para quem está próximo. Queridos, é o que eu tentei trazer para vocês. Quando o meu filho, a minha família está próximo de mim, e eu consigo dar um tipo de proteção. Quando eles se afastam, eu já não consigo dar a mesma proteção. É um exemplo bem pequenininho de como Deus é. Ei, Deus ele fala assim: se aproxima de mim, que eu te protejo. Só que Deus, ele é tão interessante que ele não está barganhando. Sabe por quê? Ele poderia começar esse salmo dizendo assim: ei, você quer não ter medo da escuridão? Ei, você quer que nem o mal te atinja?
Ei, você quer que eu afaste o demônio da sua vida? Então venha para mim. Mas Deus não. Ele começa se apresentando para mim e para você. Ei, se você viver comigo, eu consigo fazer isso. Se você se afastar de mim, eu não consigo fazer. Só que essa promessa, alguém pode até me questionar, mas Hugo, isso é antes da aliança? Sim, é antes da aliança. Porque se você parar para perceber, ele trata de uma proteção material. Só que com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, com a aliança que é Jesus, essa proteção se torna ainda maior. Deus te garante uma proteção espiritual. Ele vai além. Ei, viva comigo, reconheça o meu filho como o único caminho que eu vou te trazer para morar comigo. Esquece essas bênçãos materiais, porque eu tenho muito mais para você. Viva, venha comigo. Queridos, fica de pé nesse momento. Eu queria chamar a equipe de louvor para se posicionar. Queridos, quando eu estava construindo na realidade, quando o Espírito Santo de Deus me fez pensar nesta palavra, ele me disse assim: filho, eu sei que as suas orações são repletas de pedidos de proteção, mas eu quero que você entenda que você pode até pedir a proteção para alguém, só que eu não vou dar assim. Se você me pede proteção, eu vou dar para quem você pede uma oportunidade de se aproximar de mim. Porque a partir do momento em que essa pessoa se aproxima de mim, eu ofereço uma proteção para ela. Queridos, esta noite, eu não sei como são construídas as suas orações, mas se em algum momento você pede proteção para alguém, eu gostaria que você mudasse um pouquinho, falasse: Deus, eu desejo muito que o Senhor proteja tal pessoa, que o Senhor seja o porto seguro dessa pessoa, que o Senhor seja a segurança desta pessoa. Mas Pai, eu peço que essa pessoa passe a sentir o desejo de te buscar, porque agora eu sei que se essa pessoa viver na sua habitação, viver no seu esconderijo, o Senhor garante a proteção descrita no Salmo 91. Eu gostaria de pedir, alguém aqui nesta noite que está aqui, deseja esta proteção, deseja ser cuidado por Deus. Alguém aqui nesta noite deseja profundamente habitar nesse esconderijo. Alguém aqui
nesta noite deseja estar debaixo das asas de Deus, é simples, é só você levantar a sua mão que eu vou fazer uma oração simples. Alguém aqui deseja além de mim? Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desejo apresentar as pessoas que levantaram as suas mãos aqui nessa noite. Nós entendemos e verificamos a garantia de proteção que o Senhor dá às pessoas que buscam o Senhor. E nesta noite, nós pedimos uma bênção especial, algo diferenciado, um próximo nível, para que as pessoas que estão aqui desejem ardentemente buscar o Senhor a cada dia mais, para que esta promessa que está aqui no Salmo 91 seja verdadeira na vida dos meus irmãos. Assim eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Faça desse louvor uma oração também para a sua vida.